Colossenses, capítulo 1, do verso 9 ao verso 10, e diz assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês, e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Desta maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Para que nós possamos compreender aqui esse texto e a urgência da terminologia que o apóstolo Paulo está usando aqui, eu preciso que vocês conheçam o pano de fundo da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Já tem um bom tempo que nós fizemos uma exposição de toda a carta, e naquele período, quando nós tratávamos disso, eu mostrei o que era este pano de fundo, como que funcionava, porque havia na cidade de Colossos uma heresia, ela é chamada de a heresia colossense. O que estava acontecendo ali naquela cidade? Eles estavam fazendo um sincretismo, uma mistura entre o contexto judaico, a parte mística do judaísmo, principalmente as questões de cabala, o ascetismo rigoroso, não toques nisso, não proves aquilo outro, e ainda as filosofias que circulavam por toda aquela região. Ou seja, essa mistura, ela se tornou uma mistura muito perigosa, porque ela trouxe uma vida mística para dentro da igreja, que não era o ensino da palavra de Deus. É através desta heresia colossense que vai surgir, algum tempo depois, um outro problema que o apóstolo João vai combater muito, que é a questão da gnose, o gnosticismo, a capacidade do conhecimento. A igreja de Colossos, ela estava sendo atacada por essa falsa doutrina. E o que eles prometiam? A promessa deles era um conhecimento especial. Você precisa de um novo conhecimento. Eles, de forma astuta, eles diziam assim: olha, Cristo é muito importante. Cristo, Ele é Deus, Ele é importante, mas você precisa entender que só Ele não é suficiente. Você precisa de algo mais, você precisa de dar um passo a mais, você precisa de um conhecimento superior. Você tem que receber algo novo, você tem que ter uma nova unção, você tem que receber algo a mais. E essa experiência mística é que iria então completar a fé dos crentes. Algo parecido com os nossos dias, né? Aonde se fala que você precisa de uma segunda bênção, você precisa de algo a mais, aonde que nos nossos dias também é ensinado que você tem que ter uma experiência posterior à sua conversão, né? Entendam, as heresias, elas só vão mudando a roupagem, né? Mas elas continuam quase sempre as mesmas, né? E aí, eles então falavam que essa nova experiência, esse novo conhecimento, eles então iriam alcançar a plenitude da divindade, né? Algo que era possível, que estava ali disponível somente em rituais secretos, em mediadores, em profetas modernos, né? Cheios da unção, né? Aquele que revela o profundo, o oculto e o escondido, né? Que sabe até o número do seu CPF, né? Algo muito parecido com os nossos dias, né? Era exatamente este o pano de fundo. Era uma experiência mística, sobre-humana, e que nem todos tinham acesso. Qual que era o resultado disso na igreja? O resultado disso na igreja era alguns crentes
desanimados, porque eles não alcançavam tudo isso. Eles não chegavam neste patamar, né? Havia ali uma classe de espirituais que eles tinham ali um conhecimento superior, eles alcançavam a plenitude da divindade. Era essa a heresia colossense, né? E Paulo está aqui escrevendo essa carta, combatendo exatamente isso, né? E agora Paulo, ele vai fazer um jogo de palavras que é muito interessante. Na língua portuguesa a gente não vai conseguir compreender, mas apesar de não falar grego, eu tenho dicionário, eu sei consultar, né? E aí a gente consegue perceber. Porque Paulo agora ele vai escrever na sua oração, e ele então vai dizer ali, ó, vocês precisam estar cheios. Quando eles falavam da plenitude da divindade, a palavra que eles usavam era pleroma. Paulo vai dizer, olha, vocês precisam estar cheios. Paulo então usa uma palavra que dá uma característica superior ao pleroma. Ele vai dizer que vocês teriam que ser plerotete, ou seja, é algo superior. Eu tenho algo para vocês que é maior do que esta plenitude da divindade. Quando os hereges falavam que eles precisavam de um conhecimento superior, eles usavam a palavra gnosis. Paulo vai dizer para eles, olha, vocês precisam ter a plenitude, né? Aí Paulo vai usar uma palavra que vai dar algo maior ainda. Ele vai usar a palavra epignose, ou seja, eu tenho algo ainda melhor para vocês. Como que se Paulo agora fosse trazer uma revelação que era superior à heresia. Mas o que Paulo faz é voltar para o conhecimento básico das Escrituras, é voltar para o Evangelho, é tirar eles desta zona mística e trazer para eles, porque Paulo vai dizer o quê? Que a verdadeira plenitude não é a plenitude da divindade, é a plenitude do conhecimento, né? É o que você precisa, né? Você não tem que ter uma experiência mística, um conhecimento superior. Você tem que ter a plenitude do conhecimento daquilo que Deus já revelou, daquilo que já está escrito, daquilo que está revelado. Paulo vai usar aqui e vai redefinir para eles de forma cristológica. Paulo então chama para que eles possam se voltar para Cristo, para que eles possam viver do modo digno de Cristo, daquilo que Cristo estava chamando. Basicamente, esta passagem, ela é uma vacina contra o gnosticismo evangélico dos nossos dias. Esta ideia que nós precisamos de algo superior, que nós temos que ter uma outra experiência, que nós temos que ter algo além daquilo que está revelado, algo além das Escrituras, algo além de Cristo. Paulo está dizendo, você não precisa de nada disso. Você precisa do pleno conhecimento de Deus que está revelado na sua palavra. Você precisa deste relacionamento. Paulo está dizendo, olha, vocês não precisam de um mapa secreto. Deus já revelou tudo e deixou tudo disponível a todos, né? E aí, por causa desta confusão, né? Há muitas pessoas nos nossos dias que vivem como que se a vontade de Deus fosse um labirinto no escuro, né? É como que eu preciso encontrar um caminho para encontrar uma saída, né? E é como que se nós estivéssemos caminhando num campo minado, né? Se eu perder o plano de Deus, eu estou condenado a viver uma vida espiritual de segunda classe. Eu não vou ser um crente completo, né? Eu preciso descobrir qual é a vontade de Deus, né? E quando os crentes agem assim, né, eles vivem numa paralisia de análise e eles não tomam decisão, né? Porque qual é a vontade de Deus para a minha vida, né? O que Deus quer de mim, né? Qual é a vontade de Deus para a minha carreira? Qual é a vontade de Deus para eu escolher o meu cônjuge? Aliás,
quem é o cônjuge que Deus preparou para mim, né? Quem é essa pessoa? Quem é a pessoa que Deus preparou, separou, única e exclusivamente, neste universo de milhões de pessoas? Deus colocou um mapa, né? E tem uma pessoa, e eu preciso achar quem é, qual é a vontade de Deus para a minha vida. Percebem, né? E aí isso nos paralisa, né? Eu preciso mudar de cidade, eu vou mudar de cidade. Para qual cidade eu vou? Qual que é a carreira? Aonde eu vou morar? Que tipo de investimento eu vou fazer? Meus queridos, nós temos hoje, né, muito mais opções de escolha do que na época de Paulo, né? Alguns dos nossos jovens vão ter carreiras que ainda nem foram inventadas, porque estão sendo criadas agora, né? Isso sem contar as que já existem. Percebem? Se nós ficarmos nisso, nós vamos ficar parados, nós não tomamos decisão nenhuma. E aí Paulo vai agora nos ensinar a tomarmos essas decisões, né? Há alguns crentes, cristãos, entenda, são crentes verdadeiros, servem a Cristo com fidelidade, com integridade, gente piedosa, mas que vive na busca de um sinal místico para a tomada de decisão. Deus vai me dar um sonho, né? E aí ele ora, ele chega a orar assim, né? Senhor, se eu tiver que tomar a decisão A, o Senhor vai me dar um sonho tal. Se eu tiver que tomar a decisão B, o Senhor me dá um sonho tal. E aí a pessoa não sonha com nenhuma coisa nem com outra. Aí ela não toma decisão nenhuma, né? Jovens que querem tomar a decisão do casamento, e ele começa a se enamorar de alguém, e ele pega e fala: Senhor, me dá um sinal. E fica esperando Deus dar um sinal, né? Alguns são muito claros, falam: Senhor, né, se for fulano, o pastor vai falar amém na igreja hoje, né? Porque na realidade ele não está buscando uma direção de Deus, ele está buscando uma confirmação para o seu próprio coração, né? E ele não está orando de fato, ele está tentando, de uma forma mística, dizer que ele está buscando a vontade de Deus, né? Percebem, né? Com as ligeiras diferenças para Colossos e para nós hoje aqui, né, nós vivemos o mesmo problema, né? Nós queremos que Deus nos envie uma mensagem, um sonho, uma porta aberta. Nós olhamos para a experiência de Gideão, né? Coloca um velo, né? Se molhar é a vontade de Deus. Não, mas peraí, né? Não. Molhou, mas será? Não, então peraí, eu vou fazer de novo, Senhor. Eu vou colocar, agora se não molhar é a tua vontade, né? Gente, a experiência de Gideão, ela não serve de exemplo, é a experiência da covardia. Gideão queria de todas as formas não seguir a vontade de Deus. Ele era um covarde, você não pode ser um covarde, né? Lembre-se, você tem algo que Gideão não tinha. Você tem a plenitude do Espírito. Você é templo do Espírito, Gideão não era, né? Então nós não podemos ficar nisso. Nós não podemos ficar querendo tomar decisão, algo que revela o futuro. É quase que assim: Senhor, me manda um e-mail para me revelar a tua vontade, né? Se possível, com um mapa mental, com passo a passo. Nós estamos quase chegando a isso, porque ao invés de nós buscarmos a compreender a vontade do Senhor, né, nós queremos ter esse conhecimento secreto, né, que a oração do apóstolo Paulo combate. E é por isso que ela se torna relevante para nós hoje, né? Porque Paulo está orando, e eu gosto do texto porque lá diz que Paulo ora com persistência. Eu não estou deixando de orar por vocês, né? E o que Paulo está pedindo, né? Que vocês transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Percebam,
aqui está a chave para a vida cristã vitoriosa. Aqui está a chave para você tomar decisões que glorificam a Deus, né? Mas eu preciso te ensinar algo aqui antes sobre a vontade de Deus, né? Então eu já quero desmistificar algumas questões, né? Logo de início, acompanha comigo o texto de Efésios, capítulo de número 5, do verso 15 ao verso de número 17. Você pode ler comigo? Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Vocês notaram que Paulo não está dizendo que você tem que descobrir qual é a vontade de Deus? Não existe um único versículo na Bíblia aonde Deus manda que nós possamos descobrir qual é a sua vontade. Esse é o misticismo da nossa época, né? Você precisa descobrir a vontade de Deus. A Bíblia não diz que você tem que descobrir. A Bíblia diz sim que você tem que procurar compreender, né? Não é descobrir. A vontade de Deus é de Deus, certo? E é interessante porque quando nós vamos orar, nós até oramos assim: seja feito conforme a tua vontade. Nós apresentamos para Deus o nosso desejo, a nossa petição. Mas nós falamos: Senhor, é a tua vontade que eu quero que prevaleça, não a minha. Ou seja, na nossa oração, nós não buscamos descobrir qual é a vontade de Deus. Nós simplesmente queremos nos submeter a ela. Mas entrou um misticismo no meio da igreja, que as pessoas querem descobrir qual é a vontade de Deus. E a Bíblia não fala isso, né? A Bíblia não tem essa ideia. O que nós precisamos fazer de fato é procurar compreender qual a vontade de Deus. Aqui em Efésios, no versículo 15, Paulo vai dizer que eu não posso agir como tolo, eu tenho que agir como sábio, né? E o sábio é aquele que executa, que coloca em prática o conhecimento que ele tem, né? Ou seja, agir com sabedoria é colocar em prática o conhecimento, né? E se eu não fizer isso, Paulo vai dizer que eu sou um insensato, né? Eu tenho que me focar nisso. Eu tenho que olhar para as Escrituras, né? E aqui eu corro o risco de muita gente ficar assustada. Por quê? Porque tem muita gente sentada aqui, assistindo na internet, que passou a vida inteira ouvindo: você precisa descobrir qual é a vontade de Deus. E agora chega um pastor e fala: você não tem que descobrir a vontade de Deus, você tem que compreendê-la, né? Então, eu queria que você assim focasse, volta comigo lá em Colossenses, porque Paulo de novo está orando para que eles transbordem do conhecimento, do pleno conhecimento da vontade de Deus. Não é descobrir, não é um mapa, né? É em toda a sabedoria, em todo o entendimento. A ideia central da oração de Paulo é que a vontade de Deus para as nossas decisões é o caminho de sabedoria, é aonde eu não vou viver como um tolo, eu vou viver como um sábio. É este o caminho. E esse caminho se manifesta no conhecimento, esse caminho se manifesta na conduta, esse caminho se manifesta de tal maneira que eu vou crescer, né? Ou seja, é o conhecimento, a conduta e o crescimento, né? Basicamente, Paulo vai fazer aqui um pedido, né? Que é conhecer a vontade do Senhor. O cerne da oração de Paulo, e aonde nós vivemos a nossa confusão moderna, né? É que Paulo está orando para eles transbordarem deste conhecimento. Qual que é o alvo? O que Paulo quer com isso? Paulo quer que eles sejam cheios desse conhecimento, né?
Paulo está aqui falando para eles: olha, vocês têm que ter algo transformador na sua vida. O conhecimento é para ser colocado em prática. Não é apenas informação, é assimilação. É você saber e colocar em prática, saber e viver. Tem muita gente que sabe o que ele deve fazer. O problema é que ele não coloca em prática, né? Ele sabe que ele precisa ter vida de oração, mas ele não coloca em prática. Ele sabe que ele precisa ler a Bíblia, conhecer as Escrituras, mas ele não coloca em prática. Há uma série de coisas da vida cristã que as pessoas sabem, mas elas vão tomando a decisão, né? Isso aqui é bom para mim, isso aqui eu não quero. Isso aqui serve para mim, não, isso aqui eu não quero, né? E Paulo está dizendo aqui que nós precisamos colocar em prática, porque o desejo de descobrir a vontade de Deus é exatamente dessa confusão, né? E essa confusão é porque quando se fala de vontade de Deus, nós vamos ter dois ensinamentos na Bíblia. Primeiro é o que nós chamamos de vontade decretiva. É a vontade secreta, é o segredo de Deus. Lembra? As coisas reveladas pertencem a nós e a nossos filhos. As não reveladas não nos pertencem, né? Há uma série de coisas da vontade de Deus que Deus não nos revela, né? E nós temos que nos contentar com isso. Muitas dessas coisas que Deus não nos revela, eu pelo menos não quero saber. Já imaginou? Deus revelar o dia que você vai morrer? Você morre amanhã, né? Ou pior, o dia que o seu cônjuge vai partir, seu filho, seu pai, sua mãe. É o tipo de conhecimento que nós não queremos. O segredo de Deus é o plano soberano dele para o futuro. Isso pertence a ele. Tentar descobrir isso é tentar brincar de Deus, né? Paulo, quando está escrevendo a carta aos Romanos, ele vai até dizer assim, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro, né? Eu não tenho que descobrir a vontade secreta de Deus, o segredo dele, né? Mas há uma outra vontade que a Bíblia trata, que é a vontade preceptiva, a revelada. É a ordem de Deus, é aquilo que Deus revelou nas Escrituras. Paulo, por exemplo, em Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 3, ele vai dizer que a vontade de Deus é a nossa santificação, né? Tudo aquilo que Deus quer que nós saibamos, Ele revelou nas Escrituras. E aquilo que Ele não quer que nós saibamos, não está aqui, e eu não preciso, né? E aí, isso é aliviador, né? Algumas pessoas falam assim, pastor, né? Paulo tinha um espinho na carne, né? E o espinho na carne de Paulo era porque Paulo tinha um problema na visão. Não tem isso na Bíblia. Não, é porque eu já vi gente fazendo um diagnóstico que o espinho na carne de Paulo era que Paulo tinha epilepsia. Me ajuda, não faço a mínima ideia de onde eles tiraram isso, né? Você já viu o nome dos 3 reis magos, né? O pessoal tem aí o nome dos 3 reis magos. A Bíblia nem fala que eram 3, né? A Bíblia fala que tiveram 3 presentes. A Bíblia fala que eram reis magos, né? 3 trazem 3 presentes, né? 2 podem trazer 3 presentes. 10 podem trazer 3 presentes: ouro, incenso e mirra, né? Mas o misticismo evangélico faz com que as pessoas queiram descobrir aquilo que não está escrito, e elas vão inventando, né? E elas vão criando situações, né? Por isso o que Paulo está falando é que eu preciso compreender esta vontade preceptiva. É a ordem de Deus, a vontade de Deus para eu tomar decisão. Como eu já disse, ela não é um segredo, né? Eu não tenho que adivinhar. Mas para tomar decisão, a verdade de Deus que eu preciso, né, é uma verdade que eu preciso aprender. E depois de aprendida, eu preciso colocá-la em prática, né? Deus, Ele não nos trata como robôs.
Nós não somos robozinhos, né? Onde Deus dá um comando para cada detalhe. Abre o guarda-roupa. Senhor, qual que é a cor da camisa que eu vou vestir hoje? Me mostra, Senhor, me revela. Para mim é fácil, né? Eu abro a porta do quarto, a Leda já colocou em cima da cama. É a vontade revelada. Certo? A única coisa que eu posso escolher é a gravata. Então, quando está destoando, a culpa é minha. Né? Deus não vai nos tratar como robôs, meus queridos. Deus não vai ficar falando assim: olha, meu querido, o seu caminho hoje, para você ir para o seu trabalho, você não pode seguir pelo seu caminho normal, então vire à direita, vire à esquerda, né? Tem gente que quer ser dirigido por Deus assim, né? E ninguém, escute bem o que eu vou te dizer, ninguém na Bíblia foi dirigido absolutamente desta forma. O apóstolo Paulo, ele foi seguindo o desejo dele. Ele queria ir para a Ásia, o Espírito Santo lhe fecha a porta. Queria ir para a Mísia, o Espírito Santo lhe fecha a porta. Ele vai para Troade. Percebam, ele vai neste relacionamento com Deus, até que Deus lhe dá uma visão, e aí fala: Paulo, você vai fazer isso, né? Deus não está criando robôs. Deus não nos trata dessa forma. Deus, antes, Ele nos trata como filhos, né? E que precisam amadurecer. Esse ano eu estou vivendo uma experiência bem diferente, né? Meu filho foi morar em São Paulo, né? E até então viveu debaixo das minhas asas, né? Eu sou aquele tipo de pai que, se o filho tem febre, eu vou acordar a cada 2, 3 horas, porque eu morro de medo de febre. Agora eu não tenho esse privilégio, certo? E semana que passou, Samuel teve um problema lá, que deu uma infecção na unha dele, né? Não era unha encravada, um negócio que infeccionou, nós não sabemos nem o que, né? E ele teve que se virar dentro de São Paulo, certo? Para onde que eu vou, né? Qual que é o médico, né? Como é que faz? Foi no hospital, não, aqui não resolve isso, né? Mas aqui, ó, você vai aqui. Aí ele foi no outro. Não tem mais o papai e a mamãe para tomar as decisões para ele. Ele está amadurecendo, ele está crescendo, né? E nós queremos isso para os nossos filhos, e Deus quer isso para nós. Deus quer que nós sejamos maduros, né? Por isso, quando agora ele vai falar então dessa vontade preceptiva, essa vontade revelada, ele vai dizer então a respeito da sabedoria. É a capacidade que Deus me deu para colocar o meu conhecimento em prática, né? 3 palavrinhas: conhecimento, inteligência, sabedoria. Conhecimento é tudo aquilo que você pode adquirir. Lendo as escrituras, você adquire conhecimento. Assistindo o jornal, você adquire conhecimento, né? Vendo alguém fazer uma receita, você adquire conhecimento, né? Como que você adquire esse conhecimento? Com a inteligência que Deus te deu, né? A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, né? Então você é, por natureza, um ser inteligente. Tem a capacidade de adquirir conhecimento. E sabedoria? Sabedoria é a capacidade que Deus te dá para você colocar na prática o conhecimento que você adquiriu com inteligência. Ou seja, você lê a Bíblia, aprende princípios, agora você coloca isso em prática, né? Você vai usar os princípios da Bíblia para tomar decisões. Você não precisa ficar: será que é da vontade de Deus que eu me divorcie? A Bíblia já fala que não, né? É só colocar em prática, né? Será que é da vontade de Deus? O que diz as Escrituras? Como é que você tem vivido de acordo com o conhecimento que a Bíblia te dá? É por causa disso, é por entender isso, que praticamente desde o princípio do meu ministério, todos os anos, eu levo a igreja para ler a Bíblia. Essa história de plano de leitura da Bíblia, eu não comecei aqui.
Há 24 anos, ininterruptos, eu leio a Bíblia com a igreja. Todos os anos. Porque é o meu principal ministério. A minha principal função. Fazer você conhecer a palavra. Fazer com que você aprenda os princípios de Deus. É por isso que quando eu vou pregar, eu prego de forma expositiva. É o tipo de sermão mais difícil. Seria muito mais fácil pregar sermão tópico. Eu pego lá uns 3, 4 pontos, descobre um texto que trata mais ou menos a respeito daquilo e prego. É muito mais fácil. Pregar de forma expositiva, eu tenho que ir para o texto, olhar contexto, olhar dicionário, ver o que diz o grego, ver o que diz os grandes eruditos, para chegar num ponto. É o sermão mais difícil. É por isso que o desejo de que você tenha conhecimento, eu faço o quê? Eu vou fazer PowerPoint. Eu preciso de PowerPoint para pregar? Não precisa. Mas muita gente consegue guardar mais. Muita gente vai lá, tira uma foto para poder lembrar depois. Para quê? Porque o meu objetivo é cumprir a vontade de Deus, que você aprenda as Escrituras. Para quê? Para você colocar em prática, para você entrar dentro da igreja em adoração, ser capacitado e sair da igreja para colocar em prática, para servir, Então, a vontade preceptiva de Deus, ela exige sabedoria, aplicar o conhecimento de Deus nas situações concretas da vida, Mas também entendimento espiritual, a capacidade de discernir a verdade e as implicações morais de cada situação. Tem certas perguntas que a Bíblia não vai responder. Por exemplo, fertilização in vitro. Algo moderno. Pode ou não pode? A Bíblia não vai responder. Você precisa usar o quê? Você precisa usar o entendimento espiritual. Na fertilização in vitro, vários óvulos serão fecundados. Nós cremos que a vida começa na fecundação. Então, se aqueles óvulos vão ser jogados fora, é um assassinato. Pode ou não pode? Não pode, Certos métodos contraceptivos. No período da Bíblia, não tinha anticoncepcional. Como é que nós tomamos esse tipo de decisão? O que você está tomando? Porque tem certos anticoncepcionais que são abortivos. A pílula do dia seguinte é abortiva. Tem certos comprimidos que são abortivos. Você precisa olhar aonde é que o anticoncepcional está atuando. Por quê? Eu estou usando a sabedoria, o conhecimento que Deus me deu e o entendimento espiritual, a capacidade de discernir a verdade e as implicações morais de uma situação. É assim que nós tomamos decisão. É assim que nós caminhamos com Deus. Deus não está brincando de esconde-esconde. Eu tenho um conhecimento para te dar. Adivinha qual é? Deus não faz assim. Muito pelo contrário, Deus se revelou nas Escrituras, O plano de Deus para você é que você seja santo, é que você seja semelhante a Jesus. A vontade de Deus para a sua vida é que você conheça a sua palavra, viva em obediência e viva em santidade, adquira entendimento espiritual, e aí você pode tomar decisões. E assim, meus queridos, o caminho para conhecer a vontade do Senhor é aplicar a sabedoria e o entendimento espiritual, para que a gente possa discernir. E isso vai fazer com que nós possamos então sair do labirinto, e agora a gente tem um caminho que a gente pode trilhar.
e tomar decisões nas áreas cinzas da vida. A partir do conhecimento adquirido da vontade revelada de Deus, nós nos libertamos daquele labirinto. Eu não preciso ficar querendo encontrar uma saída. Eu não preciso ficar preso. Eu posso caminhar em meio à certeza fundamentada das Escrituras. João Calvino, pregando nesse texto, né, falando a respeito desse texto, ele diz assim, ó: quando o apóstolo Paulo está orando para que os colossenses sejam plenamente instruídos na doutrina da piedade, de modo que não lhes falte nada que seja necessário para a perfeição da sabedoria. É a oração de Paulo. A igreja de Colossos precisava compreender o que Deus já tinha revelado, para que agora eles pudessem então ter uma sabedoria perfeita, né? Um entendimento espiritual. É isso que vai ser os nossos óculos, né? Que vai permitir com que a gente caminhe naquilo que não é tão claro, né? Qual que é a decisão? O que é moralmente lícito, né? O que é mais edificante? O que glorifica a Deus? É dessa maneira que nós vamos tomando decisão. Agora, lembra que eu disse lá atrás que o pedido de Paulo era que eles pudessem conhecer a vontade de Deus, mas que Paulo tinha um propósito. Qual que era o propósito? Era a conduta. Uma conduta digna. E aonde essa conduta digna iria trazer fruto? É viver do modo digno do Senhor, né? É andar, é se comportar de uma maneira que Deus será glorificado. O Sermão da Montanha, lá em Mateus capítulo 5, verso 16, para aqueles que não sabem, é o meu segundo versículo preferido das Escrituras, né? Lá vai dizer assim, ó, que as pessoas, elas precisam ver as suas boas obras, e vendo as suas boas obras, elas vão glorificar a Deus. Eu estou andando do modo digno do Senhor. O meu comportamento, a verdadeira prova de que nós conhecemos a vontade de Deus, é a nossa conduta diária. Quem é você quando ninguém está te vendo? Como o teu vizinho te enxerga? Como que o teu colega de trabalho te vê? O que ele enxerga quando ele olha para você? Que tipo de conduta você tem? Se você não fosse você compraria um carro usado que você está oferecendo? Você é digno de confiança? Se eu te der um cheque em branco, você será honesto com ele? Se você achar o meu cartão de crédito, o meu não, porque o meu você não vai fazer muita coisa, você acha o do Beto, né? Você pega o cartão do Beto, certo? E a senha está anotada atrás, certo? O que você faz? Né? Quem é você quando as pessoas não estão te vendo? Quando só Deus está te olhando? Porque, meus queridos, é isto que é andar do modo digno do Senhor, né? A oração de Paulo é para que o conhecimento da vontade de Deus se manifeste no nosso modo de vida. E assim, o que vai acontecer? Nós vamos então frutificar em toda boa obra, né? O conhecimento da vontade de Deus vai me levar à ação, né? A uma boa obra, a uma decisão. Eu vou tomar uma decisão em obediência à vontade revelada de Deus. Eu não tenho que ficar tentando descobrir. Eu não preciso de fazer cara ou coroa. Se der cara, eu vou para cá. Se der coroa, eu vou para lá, né? Fazer prova com Deus, né? Isso não existe. Isso é misticismo. É o tarô evangélico.
Mas é verdade, a pessoa vai colocando, abrindo as cartas, né? E crendo que ali, neste abrir de cartas, vai se revelar, né? E esse frutificar, né? Paulo, quando está aqui dizendo para que nós tenhamos que frutificar em toda boa obra, ele está falando a respeito de um caminho de sabedoria, né? E aí, para nos equipar com essas boas obras, a gente tem pelo menos 4 caminhos de sabedoria, certo? O caminho da reflexão, né? É quando Deus nos dá razão para usar para a sua glória. Ele me dá essa capacidade de usar a minha mente que foi renovada pelo Espírito Santo. E agora eu consigo medir os prós e os contras, né? O outro caminho é o caminho do aconselhamento, né? A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há segurança, né? É você procurar alguém, né, que tenha discernimento, que tenha maturidade, né? Algumas vezes, né, eu já atendi pessoas no gabinete, né, que falaram: pastor, eu encontrei o caminho, né? O senhor me ajudou, né? Teve uma jovem uma vez me procurou, né? E nós ficamos muito tempo conversando, e ela apresentando uma série de coisas. No final ela falou assim: eu vou cancelar minha psicóloga, né? Falei: não faça isso, né? O que eu faço com você é aconselhamento, e eu vou fazer isso de acordo com a Bíblia, né? Os traumas é a psicóloga que tem que tratar, não sou eu, né? Entenda, cada um na sua área. Você precisa de conselheiros, de bons conselheiros, né? Vai falar também a Bíblia do caminho da suspeita. Por quê? O coração é enganoso, né? Nós temos que aprender a desconfiar dos nossos próprios desejos, né? Tem gente que pega e fala assim: não, eu estou tomando essa decisão porque eu estou com paz no meu coração. Cuidado, o teu coração é enganoso, mais do que todas as coisas. Não, pastor, porque a Bíblia fala que a paz de Cristo, ela deve ser o árbitro no nosso coração. Ok, a paz de Cristo, ela é executada de acordo com a palavra, não é de acordo com o teu coração. É aquilo que te dá paz com Cristo, né? Então, não é sentir paz, é submeter o teu desejo às Escrituras, né? E não despreze o caminho da espera, né? Porque esperar, meus queridos, não é inércia, é confiança. Lembra do paralítico no tanque de Betesda? 38 anos. Depois de 38 anos chegou, né? Aguarde no Senhor, confie na resposta de Deus, certo? Eu poderia detalhar muito mais isso, mas no final eu tenho algo para te dizer que vai te abençoar com esses caminhos, né? Paulo então vai nos mostrar que o propósito dessa conduta digna é para que nós possamos alcançar o resultado final, que é o nosso crescimento contínuo, né? O crescimento que não se traduz em vida é inútil, né? Se eu estou tendo conhecimento, se eu estou crescendo neste conhecimento, mas isso não está sendo traduzido na aplicação da minha vida, isso é inútil. O propósito da oração de Paulo é a fim que nós possamos viver do modo digno do Senhor, para o inteiro agrado do Senhor, frutificando em toda boa obra. A vontade de Deus, meus queridos, como eu já disse, ela é um caminho, ela não é um mapa. Deus não vai te dar um mapa, vai por aqui, não é um GPS, né? Ele não vai colocar um ponto, né? E esse caminho, ele vai se manifestar nessas etapas que estão aqui interligadas, né? Conhecimento. Como é que eu adquiro conhecimento? Lendo as Escrituras, participando dos cultos, ouvindo a pregação da palavra, né? Sendo frequente na escola bíblica dominical, conhecimento, né? Participando dos estudos bíblicos durante a semana, conhecimento. E o que você faz com esse conhecimento? Esse conhecimento te leva para a conduta. Eu espero, sinceramente eu espero,
Se o apóstolo Paulo está aqui dizendo que ele não deixa de orar pela igreja de Colossos, para pedir que eles transbordem do pleno conhecimento, a minha oração é para que você, ao adquirir este conhecimento, coloque ele em prática, para que isso mude a sua conduta, para que você não esteja amanhã falando assim: eu tenho que descobrir qual é a vontade de Deus. Você não tem que descobrir, você tem que compreender, né? Você tem que transbordar, né? Agora essa conduta, né, que é digna, que agrada a Deus, ela então te leva para o crescimento. Através da minha conduta, eu estou crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. E este conhecimento, este crescimento me leva agora de volta para o crescimento. Eu vou crescer mais. Por quê? Porque nem eu nem você alcançamos a estatura da varonilidade perfeita. Nós ainda somos pecadores, meus queridos. Nós ainda lutamos contra a nossa carne. Nós ainda não fazemos aquilo que deveríamos fazer, né? Nós já fomos aperfeiçoados por Deus numa série de coisas, mas tem uma outra série muito grande que ainda não foi trabalhada na nossa vida, né? Eu preciso continuar neste conhecimento, né? E este ciclo da vida, ele é um ciclo virtuoso, né? O texto, capítulo 1, verso 10, a parte B é crescendo no conhecimento de Deus, né? Isso vai me levar a essa conduta digna de obediência, e essa conduta de obediência me leva a um crescimento ainda maior, e esse conhecimento ainda maior me leva a me relacionar melhor com Deus. O objetivo final de tudo é que eu venha a ter uma vida que exalta, que glorifica o nome de Deus, aonde as pessoas me verão e entenderão que Deus é o meu guia, que verdadeiramente Ele é aquele que me conduz, né? Cada decisão sábia é um passo em direção à maturidade, né? E isso vai me fazer a cada dia viver mais junto de Deus e me transformar mais à imagem de Cristo em mim. Eu vou me conformar à imagem de Cristo, e isto vai redundar na minha vida. E agora eu vou seguindo este caminho da sabedoria, né? Eu vou continuar essa caminhada, né? A solução é uma só: invista no seu conhecimento da palavra de Deus. A vontade de Deus para você tomar decisão está aqui, né? Viva uma vida digna, frutifique em boas obras, né? Lembra que eu disse a respeito daqueles caminhos, né? Que o caminho da reflexão, o caminho do aconselhamento, o da suspeita, o da espera, né? Eu creio que todos nós queremos e buscamos aprender como é que nós tomamos decisões sábias. Todos nós queremos isso, né? Então, eu só vou adquirir esse pleno conhecimento por disciplina. É através do ensino sistemático, né? É por isso, meus queridos, que a escola dominical, ela se torna para nós um meio de graça. Por exemplo, hoje nós estudamos aqui a respeito do sinal, né, a evidência de que você foi batizado com o Espírito Santo. Qual que é a evidência? Não é falar em línguas, né? Se você não veio, você perdeu. Eu não posso dar essa aula aqui de novo, né? Nós estamos estudando as doutrinas, né, agora esse final de ano, as doutrinas referentes ao Espírito, à pessoa do Espírito Santo. Você só vai crescer nisso participando. Aí você tem a oportunidade de perguntar, de participar, né? Todas essas coisas são feitas para isso, né? Agora, para seguir esse caminho de obediência, eu tenho que me aprofundar cada vez mais no conhecimento. Eu já tenho
30 anos de crente. Eu não tenho 30 anos ainda de crente, né? Mas tem gente que fala assim: pastor, eu já tenho 30 anos de crente, né? Eu não preciso mais de escola dominical. Mentiroso, certo? Se você tivesse 50 anos de crente, você ainda precisava da escola dominical, né? Porque você não é perfeito. Você ainda não alcançou essa plenitude do conhecimento. O dia que você alcançar isso, Deus vai te promover, porque você não tem mais o que fazer aqui na terra. Você vai ficar aqui para quê? Né? Só para aflição? Não tem lógica, né? Então nós precisamos de continuar nos aprofundando no conhecimento, aprender a distinguir, aprender a Bíblia, a vontade decretiva, aquilo que pertence a Deus, a vontade preceptiva, aquilo que pertence a nós, né? E quando nós crescemos nesse conhecimento, sabe o que acontece? Nós somos libertos da ansiedade de tentar adivinhar o futuro. Quanto mais conhecimento de Deus você tem, menos ansioso você fica. Quer dizer que eu vou curar a minha ansiedade? Meus queridos, nós somos seres humanos. Nós ainda vamos ter que lutar com isso. Mas vai diminuindo, né? O conhecimento de Deus vai fazendo isso, né? Por quê? Porque na medida que eu aprofundo o conhecimento, eu desenvolvo sabedoria, né? E aí nós vamos sendo equipados com pilares para decisão, reflexão, aconselhamento, suspeita, espera. Nós aprendemos a usar a razão. Nós vivemos em comunidade. E agora, eu então vou viver nesta comunidade para cumprir o princípio bíblico. Porque é nessa multidão de conselheiros é que Deus vai se revelar a nós, né? É onde tem a sabedoria coletiva. Eu não sei tudo, e ninguém aqui sabe. Mas juntos, nós aperfeiçoamos uns aos outros. Não perca a oportunidade de crescer na sabedoria. Vem participar da escola dominical, né? Venha ser instruído de acordo com a palavra de Deus, né? Aprenda, né, a escolha, né, e a se libertar da ansiedade cristã. Aprenda um pouco mais sobre essas duas faces da vontade divina, a vontade decretiva, a vontade preceptiva, né? Aprenda a respeito do culto racional e o seu caráter, né? Como é que você vai tomar decisões nas áreas cinzas, aonde realmente não tem uma instrução clara? Tudo isso é um motivo, né? Na realidade, este sermão, né, ele tem dois motivos. Primeiro, eu quero que você seja abençoado e que você seja liberto desse misticismo. Mas segundo, eu quero que você se interesse em vir participar e crescer, né? Então, a partir agora do dia 21 e até o dia 8 de fevereiro, 8 lições para nós aprendermos a tomarmos decisões para a glória de Deus e nos tornarmos crentes melhores. Amém? Vamos nos colocar de pé.